quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos do céu cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Quero estar perto, estar ao teu lado, amando o pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos, voltando a viver, cantando assim, aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, e é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou.
Olá, meu amigo, minha amiga. É um prazer ter vocês conosco aqui online, nesse culto de sábado, culto de adoração ao nome do Senhor Jesus. Ele é o grande eu sou. Que bênção esse louvor que acabamos de ouvir. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre essa pergunta: para quem é a igreja? Nós estamos na série de mensagens Nós Somos a Igreja. E hoje eu gostaria de estar refletindo nessa pergunta e respondendo ela junto com vocês. Nós vimos que a igreja não se trata de um belo edifício, de uma bela propriedade. A igreja foi e sempre será um movimento de pessoas que carregam uma única mensagem. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Cristo é o Filho do Deus vivo. E Ele está à direita do trono de Deus, pois Ele ressuscitou. Então essa precisa continuar sendo a nossa mensagem. Hoje nós vamos estar analisando ali o capítulo 15 de Atos, os versículos de 1 a 30. E nós vemos que a igreja, ela passa ali pela sua primeira controvérsia. E o que aconteceu era que os judeus que haviam se convertido, eles estavam achando muito fácil a justificação dos gentios. Então eles começaram a impor uma série de regras baseadas na lei de Moisés, para que os gentios que estavam se achegando à fé pudessem cumpri-las, para que aí sim eles pudessem se tornar verdadeiros cristãos. E aí a pergunta que se cabe é: para quem é a igreja? Quão boa precisa ser uma pessoa, para fazer parte da igreja? Os judaizantes, como eu disse, eles assumiram que Jesus, como ele cumpriu a lei e era judeu, então agora todo mundo que quisesse ser um cristão precisava cumprir a lei. Precisava seguir uma série de ritos, uma série de ordenanças e cumprir aquilo ali. E nós vimos que hoje, a nós como igreja, muitas vezes nós lidamos com os mesmos problemas. Muitas vezes começamos a impor regras para esses novos crentes e começamos a impor uma série de coisas que às vezes para nós mesmos é pesado. Nós mesmos que estamos dentro da igreja não conseguimos cumprir determinadas regras e aí tornamos o fardo muito pesado para aqueles que estão se achegando. Muitos deles, eles simplesmente deixam de querer fazer parte, porque o fardo é muito pesado. Muitas vezes somos injustos para aqueles que estão do lado de fora. E hoje eu gostaria de refletir com vocês nessa mudança de pensamento que precisamos fazer para que possamos ser uma igreja que cada vez mais avança por causa do Evangelho de Cristo. Uma igreja que está disposta a amar mais. Menos legalismo, mais a graça. Uma igreja que sempre opta pela graça. Porque graça e verdade, elas vão sempre colidir quando o nosso pensamento é esse. Quando o nosso pensamento está baseado nas leis, nas regras. Quando, na verdade, nós vimos que em Jesus a graça e a lei, elas estavam encarnadas. Elas não estavam somente balanceadas, elas estavam encarnadas. Olha o que diz lá João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Não era metade. Jesus, ele era cheio de ambos. Jesus cumpriu a lei, mas ele era cheio de graça e verdade.
Então, devido a essa controvérsia dos judaizantes, como eu expliquei antes, em Atos 15 nós vamos ver que o concílio de Jerusalém foi convocado cerca de 48, 50 depois de Cristo. Isso nos leva ao primeiro ponto, a controvérsia. Olha o que diz lá, Atos 15, a partir do versículo 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e a Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Sabe, a controvérsia estava muito clara. Aqueles da seita dos fariseus que haviam se convertido, eles estavam impondo esse jugo pesado aos gentios. E aqui vemos claramente como Pedro se levanta e dá esse discurso, onde é muito claro para nós, não sou eu dizendo, mas a palavra de Deus. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Ou seja, nós não somos salvos porque fazemos e cumprimos uma série de rituais, uma série de regras. Não. Os rituais, as regras não salvam. A nossa fé em Jesus Cristo salva. Isso nos leva para o segundo ponto, a defesa. Olha o que diz lá, Atos 15, versículo 12. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e restaurarei para o restante dos homens, busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos,
da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Nós vimos aqui que Tiago, em concordância com Pedro, concordando que é pela fé que somos salvos, não pelos ritos, pelas regras cumpridas. Elas são importantes, mas não são elas que salvam. E aí vimos que Tiago ele endereça aqui problemas onde realmente precisavam, aqueles crentes ali precisavam ser tratados, né? Que seria a comida contaminada aos ídolos, que seria a imoralidade sexual que era grande naquele tempo. E aí ele lista outras coisas. Isso nos leva ao terceiro ponto, o resultado. A partir do versículo 22, fala o seguinte: então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, de sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Vimos aqui como que a igreja de Cristo, naquele tempo, contornou essa situação. Contornou muito bem, por sinal, e combateu essa heresia. Nós vimos aqui que os apóstolos eles dão orientações sobre o que de fato é pecado, mas como eles anulam a importância do cumprimento de ritos, regras. Como eu disse, trazendo para os dias de hoje, muitas vezes nós criamos uma série de regras pesadas que nem nós mesmos conseguimos cumprir. E com isso estamos vivendo um mundo interno, estamos sendo igreja dentro das 4 paredes. Mas eu gostaria de deixar com vocês 3 ensinamentos básicos que podemos extrair como igreja desse acontecimento. Como igreja, o primeiro deles, como igreja, precisamos de estar perto de pessoas de dentro. Precisamos cuidar bem dos nossos que estão dentro. Mas precisamos muito mais estar perto das pessoas de fora. Devemos orar por coragem para compartilhar a nossa fé com os que estão de fora, do lado de fora. Precisamos propagar as boas novas para eles. Precisamos recebê-los e sermos fiéis à palavra de Deus, crendo que Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, fará a obra na vida deles. Não depende de nós, queridos. Não somos nós que mudaremos as pessoas. É o Espírito Santo de Deus habitando nelas que trará a transformação para a vida delas. A segunda lição
ensinamento que aprendemos é que, como igreja, precisamos estar mais longe do legalismo da lei e mais perto da graça de Deus. Precisamos estar mais perto da graça de Deus. Sabe, na igreja existem políticas, mas precisamos de estar atentos a, com isso, não praticarmos a segregação. Sabe, não praticarmos a injustiça. E de repente estar vivendo um mundo de fantasias, com um grupo seleto de pessoas que se julgam melhores que as outras, que não atuam com misericórdia e graça. Precisamos estar atentos a isso. O terceiro ensinamento é que, como igreja, precisamos nos dedicar menos em preservar o que temos e avançar mais na propagação do Evangelho. Sabe, temos sim que preservar o que temos, e aqui eu estou falando no sentido literal, no sentido de preservar a igreja enquanto, sabe, a propriedade, o building, o prédio, o edifício. Precisamos preservar o povo da igreja, precisamos cuidar bem dos nossos. Mas o nosso foco principal precisa ser em avançar na propagação do Evangelho. E com isso eu gostaria de concluir essa mensagem, dizendo que primeiro nós devemos evitar a mentalidade de que devemos servir apenas aqueles que estão dentro e abrir os nossos olhos e coração para os de fora. Precisamos entender isso. Segundo, temos que trabalhar duro para não ser uma igreja onde a graça e a verdade não entrem em conflito, mas que elas possam coexistir. Que a graça de Cristo e a verdade, que elas possam coexistir. Em terceiro, sabe, eu penso que Tiago estava muito certo quando ele falou que nós não devemos impedir aqueles que estão se voltando para Deus. Nós precisamos fazer com que os novos discípulos, os novos crentes, eles experimentem a graça e a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador das nossas almas. E com isso eu quero te encorajar que você coloque em prática 3 coisas. Seja corajoso à medida em que você continua alcançando os perdidos. Segundo, que se você errar, que você erre sempre pelo excesso de graça. Nunca erre pelo excesso da lei, das regras. Sempre pelo excesso da graça. E o terceiro e último, continue com as suas mãos estendidas a ajudar o próximo. Que como igreja possamos entender esta realidade. Sabe, o que se passou ali em Atos 15 não está muito longe de nós. Que possamos renovar, modificar esse sistema religioso que foi criado. Não se trata de religião. Se trata na nossa fé em Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. A graça de Deus nos alcançou, porque Deus amou tanto este mundo que mandou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Se hoje temos essa certeza, é porque fomos alcançados pela graça de Cristo. E não há nada que possamos fazer para merecê-lo. O Senhor nos ama. Ele nos escolheu. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que como igreja possamos
sempre nos lembrar de que a igreja, ela é feita de pessoas que amam a Deus e professam a sua fé no Cristo ressuscitado, Filho do Deus vivo. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia, por mais uma celebração onde o Teu Evangelho tem sido pregado. Nos dê, Pai, consciência da Tua graça. Nos dê, Pai, consciência da Tua justiça. Nos dê, Pai, um coração misericordioso, Pai, cheio de amor. Nos faça entender, Deus, que o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu quando enviou o Teu Filho Jesus naquela cruz, Deus, para morrer pelos nossos pecados. E nós somos gratos a Ti, Pai. Nos dê ousadia para que possamos carregar a mensagem do Teu Evangelho, livre de dogmas, Pai, livre de qualquer coisa imposta por nós, mas que possamos carregar essa mensagem, Pai, cheios de amor, cheios de graça, e que essa mensagem pregada possa alcançar o coração de muitos, Deus. Esta é a oração que eu te faço. Abençoe-nos, Deus, como igreja, e que possamos avançar na pregação do Teu Evangelho. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana. A paz do Senhor.